Dona Regnei, câmara de desespero no inferno, e salão de milagres no céu, ouvindo a voz de Deus, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele estava andando no caminho de Emaús e os discípulos estavam caminhando com ele, e o convidaram para jantar. Durante o partir do pão, eles o reconheceram. E depois que Jesus desapareceu, eles disseram: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Leia Lucas 24 e 30 ao 32, e eu sabia que o Espírito Santo estava me dando uma chave. É assim que você vai reconhecer a minha voz. Seu coração arderá dentro de você. Você sentirá o meu amor. Então comecei a ver que sempre que eu estava lendo as Escrituras, as frases que saltavam e tocavam meu coração eram Jesus falando diretamente comigo através da palavra. Se eu estava em um culto na igreja, o pastor, as palavras que ele disse que tocaram meu coração como se fosse Jesus falando comigo. Então comecei a saciar aquela fome. Eu queria aquela palavra pessoal de Deus todos os dias. Eu não deixaria meu tempo de oração a sós com ele até ouvi-lo falar comigo pessoalmente, todos os dias. Se fossem 2 ou 3 horas, eu ficava lá até ouvir ele dizer falar comigo. A câmara do desespero comecei a ter visitas ao inferno e ao céu. Este era um lugar no inferno para o qual as pessoas que são atormentadas por demônios em suas mentes são enviadas. Esses demônios já estavam atormentando essas pessoas na terra, levando-as, até mesmo algumas pessoas, a cometer suicídio e, em vez de pedir ajuda a Jesus, não o fizeram. Eles negaram Jesus, ficaram com raiva de Jesus, e o inimigo conseguiu trazê-los para lá. Essas pessoas eram torturadas diariamente. Enquanto eu ia chegar a este lugar, descendo este túnel, esta avenida com Jesus, eu pude ouvir um barulho alto e metálico e parecia alguém com uma marreta batendo em correntes. Bang, 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 assim o tempo todo, constantemente. E então eu estava pensando, que barulho é esse? Finalmente chegamos a esta câmara e vejo este grande relógio pendurado no topo da câmara. E este relógio representava para as pessoas que elas estariam lá para sempre. E os demônios cantavam para o relógio. Cada vez que o relógio batia, eles cantavam: para sempre, para sempre. Você estará aqui. Para sempre você não será amado. Não amado, não amado, para sempre não amado. Nunca, nunca, você se sentirá amado. Nunca, nunca você partirá aqui. Coisas assim repetidamente e constantemente. Quando um demônio se cansava de dizer isso, outro retomava o canto. Continuamente essas pessoas foram torturadas assim. E então Jesus e eu ficamos lá e assistimos a isso e Jesus falou comigo sobre isso, explicou-me o que estava acontecendo, e então ele se afastou desta câmara e enquanto ele se afastava, as pessoas que estavam lá reconheceram que Jesus era lá porque não há luz no inferno. É tudo escuridão. A única luz que havia vinha de Jesus. E então, quando eles reconheceram que havia essa luz sendo atraída para longe deles, eles sabiam que Jesus estava lá e começaram a gritar para ele, gritando para que ele os ajudasse. Ele disse: não posso ajudá-lo agora. Estou ao lado de Jesus, e ele tem seu braço em volta de mim, estou perto, e pude sentir seu coração partido por essas pessoas. Seu coração estava tão partido e ele tinha tanta dor em seu coração. Ele disse: filha, sinto mais dor vendo essas pessoas sofrerem assim desnecessariamente. Ele disse: se eles tivessem apenas me aceitado, se eles tivessem simplesmente abandonado esses pecados e se voltado para mim, esta não teria sido sua sorte na vida. Eles nunca teriam vindo para cá. Ele disse: eu morri por eles para que vivessem para sempre em meu reino. Existem muitos lugares diferentes no inferno. O inferno não é apenas um poço ardente. O inferno tem, assim como a terra, havia cidades diferentes, lugares diferentes. O inferno tem todos os lugares diferentes nele. E assim, quando íamos de um lugar para outro, ele falava comigo e sempre me avisava, o que quer que eu estivesse olhando, ele me dizia: olhe o que você está vendo através de mim. Não olhe para se você olhar diretamente para esse mal, isso o perturbará terrivelmente. Você não será capaz de suportá-lo.
Você deve olhar para o que está vendo através de mim. Então eu olhava para Jesus e através de Jesus eu via o que estava acontecendo no inferno. E ele me ensinou, ele disse, se você fizer isso na terra, se você mantiver seus olhos em mim e seu foco fixo em mim, quando o mal tentar vir contra você, eu o protegerei, eu o guardarei, eu irá avisá-lo. Você não vai tropeçar e cair, você não vai cair na armadilha do inimigo. Mantenha seus olhos fixos em mim. Isaías 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em você. Câmara de tortura. Isso foi realmente gráfico e horrível de se ver. Sempre que o Senhor me levava para o inferno, era uma visão horrível de se ver. Ele disse, é necessário. Eu sei que você não quer vir aqui, mas é necessário que você veja isso porque eu quero que meu povo saiba tudo sobre o inferno, que é uma realidade, que existe um lugar como o inferno. Eu quero que você entenda as táticas do inimigo para ferir meu povo para que você possa contar aos meus filhos. Então meus filhos serão avisados. Ele me trouxe para esta sala cheia de instrumentos de tortura. Havia suspensórios para colocar na cabeça das pessoas e apertá-los. Havia espinhos para descer pela espinha das pessoas. Há todos os tipos de serras e picaretas, coisas diferentes assim, penduradas por toda a sala. E então eu vi um demônio entrar. Demônios, mais de um, entram, pegam algumas dessas coisas e saem correndo da sala. E então, em um instante, como se você tivesse estalado o dedo, eu fui daquela sala para uma rua da cidade. Eu estava observando uma rua de uma cidade nos Estados Unidos. E eu vi esses demônios cavalgando nos ombros das pessoas. Eu os via enfiando pregos nas costas das pessoas e as pessoas, o olhar em seus rostos, eles estavam com muita dor. E o Senhor me disse, o que você está vendo? Você está vendo com seus olhos espirituais, você não pode ver isso com seus olhos naturais, mas estou lhe mostrando isso com seus olhos espirituais. Isso é verdade. E então eu vi algumas pessoas que usavam aparelhos em volta da cabeça, e os demônios os apertavam de novo, e os rostos das pessoas faziam caretas de dor. Eles estavam tendo dores de cabeça terríveis. E os demônios estavam rindo. Esta foi apenas a maior emoção, mais dor que eles estavam causando. Então eu vi correntes caindo das pessoas, e alguns tinham bolas penduradas na corrente, eles estavam andando, bola e corrente. E então eu vi criancinhas e as criancinhas caminhando ao lado de seus pais. A maioria das crianças não tinha correntes, eram livres. Mas algumas das crianças, as correntes estavam caindo dos pais e caindo nos ombros das crianças. Um casal de crianças tinha correntes menores e bolas pequenas e caminhavam. E o que o Senhor me disse foi que o que estava acontecendo era que os pais estavam amaldiçoando seus filhos com palavras. Os pais dizendo: você é um. Todo mundo na nossa família tem câncer. Você também vai ter câncer. Ou, você nunca ouve, nunca se comporta, nunca vai se tornar nada. Estes estavam então saindo dos pais e pegando os filhos e os filhos ficando acorrentados. E o Senhor me disse, ele disse, o que está fazendo com que meus filhos caiam na escravidão é o pecado e suas palavras. O pecado é uma armadilha do inimigo e suas palavras são o dispositivo que o inimigo usa para atacar meus filhos. Se os pais entendessem que têm tanto poder sobrenatural para abençoar seus filhos receberiam as bênçãos que estão no céu, que Deus guardou no céu, que Ele quer descer à terra e seus filhos teriam essas bênçãos e eles. Salão de Milagres no céu é um salão enorme, com quilômetros e quilômetros de extensão, e é de ouro, piso de ouro com belos candelabros, há todos os diamantes pendurados em todo o teto. E neste corredor, há portas, todas as portas. E então o Senhor me levou até lá e eu disse: posso entrar e ver o que há nas portas? E ele disse: claro, você pode entrar. Então entrei na primeira porta. A primeira porta à esquerda era uma sala cheia de partes de corpos. Havia pernas, havia braços, havia globos oculares, havia orelhas. Havia todas as coisas que os filhos de Deus aqui na terra precisariam. Ele os tem aqui nesta sala prontos.
No grande avivamento que está chegando, ele vai esvaziar aquela sala e ela será puxada para a terra. Ele me mostrou que não precisamos esperar pelo avivamento. Se orarmos, se vivermos em comunhão íntima com Ele, se abandonarmos nossos maus caminhos, pararmos de pecar, vivermos uma vida santa, podemos pedir a Ele essas coisas, não apenas para nós, mas também para os outros. E Ele disse: se fizéssemos isso, manteríamos seus anjos ocupados dia e noite, trazendo aqueles tesouros que estão no salão de milagres para a terra agora. A sala das redes de pesca douradas. Isso foi no corredor dos milagres. Nesta sala que o Senhor me trouxe, havia lindas redes de pesca douradas por toda a sala e ele disse: estou me preparando para lançar essas redes de pesca na terra e elas serão enviadas para aqueles que considero fiéis. Ele testa seus filhos e vê quem é fiel a ele. Quem é diligente, quem é responsável, quem fará a coisa certa quando ninguém estiver olhando. Esses são os que são fiéis aos poucos. Ele vai enviar essas redes de pesca e elas serão usadas para trazer a colheita do fim dos tempos. Ele disse: você não estará atraindo coisas materiais com essas redes de pesca. Você vai trazer almas para o meu reino. A sala cheia do vento do Espírito. Eu entrei nesta sala e ela estava cheia do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mas era um vento que soprava e soprava quente e era o amor de Deus apenas soprando nesta sala, forte soprando através. E ele disse: estou me preparando para lançar este vento sobre a terra. O mesmo vento que soprou no Pentecostes virá sobre a terra. E era isso que havia nesta sala. A coisa mais importante que devemos fazer é passar tempo em comunhão íntima com o Senhor. Essa é a coisa mais importante. Isso é o que Ele está procurando. Ele me disse que neste reavivamento do fim dos tempos, Ele só vai usar aqueles que passam tempo com Ele, que o conhecem, que sacrificarão tempo em suas vidas para conhecê-lo, falar com Ele, ouvi-lo e faça o que Ele lhes disser. Ouvir sua palavra e não obedecê-la. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que ouvir a sua palavra, temos que obedecê-la. Temos que viver vidas santas separadas para Ele. Mas vive em comunhão íntima com Ele. O que Ele fez comigo com intimidade, Ele quer fazer com todos. Senhor Jesus, eu oro para que cada um de nós, Senhor Deus, deixe as coisas que colocamos diante de Ti em nossas vidas. Que realmente Te amaríamos com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. Que não haveria nada nem ninguém que nos separasse de Ti, Senhor Deus. Que vivamos nossas vidas de tal maneira que coloquemos um sorriso em seu rosto continuamente. Que você olhasse para nós e visse uma criança que te ama e que você estaria continuamente esperando para atender a todos os pedidos que seus filhos lhe fizessem. Eu oro para que você dê a cada um a graça de conhecê-lo assim, de segui-lo, de viver para você, de se apaixonar por você e de estar tão perto de você, Senhor Deus, que eles sintam sua presença sobre eles continuamente. Eu peço isso em nome de Jesus, amém. Tudo é acessado pela fé. Se você aceitar a palavra de Deus e Ele não fizer acepção de pessoas, você pode dizer: isso é meu.